Aqui, o artigo traz a questão da alteração postural funcional e da estrutural. O que é interessante a gente saber, tá? Relacionado a isso? Que quanto mais precoce, né, se a gente pegar o significado da palavra ortopedia, é alinhamento da criança. E aí, ortos e pádios, né? E aí, assim, o alinhamento da criança. É o segmento, a área médica que vai tratar a postura. E que tem que ter ali conhecimento do que eu falei, do desenvolvimento postural do indivíduo de acordo com as diferentes faixas etárias e ver o quanto que está discrepante desse acompanhamento, desse segmento. Por quê? Porque quanto mais precoce, quanto menor a idade e maior o desvio postural, maior a chance desse desvio postural se acentuar e se consolidar. E daí, quando ele se consolida, a partir até os 16 anos para as meninas e 17 anos para os meninos da idade cronológica, lógico que tem uma variação, e aí a gente pode fazer por análise de Risser, né, pela calcificação do osso ilíaco, do punho. Tem algumas imagens, né, que nos dão algumas ideias com relação à possibilidade de crescimento daquele indivíduo. E quanto menor a faixa de crescimento, menor a calcificação, mais cedo a intervenção, melhor a condição que se tem para trabalhar a questão da estrutura. Por isso que, por exemplo, o exemplo da escoliose. Criança usa muito colete. E você não vê colete em pessoa adulta. A pessoa adulta que tem uma alteração escoliótica, você vai tentar trabalhar com exercício, com reeducação postural, com reorganização, reconhecimento, autocorreção de postura. Agora, a criança, você vai tentar manter na estrutura. Você vai dar 23 horas por dia de estímulo de tentar levar essa coluna ao alinhamento durante o processo de crescimento. Toda alteração postural na criança, ela tende a aumentar durante a fase de estirão da adolescência, a ficar mais evidente. E, para dificultar esse processo, essa fase da adolescência, onde que tem um estirão de crescimento, é a fase que os pais param de acompanhar o físico, de observar o físico da criança. Porque a criança fica mais autônoma, fica adolescente, toma banho sozinho. E o ápice nas clínicas de postura de fisioterapia são depois de férias de verão. Porque o pai vê o filho sem camisa ali e fala assim, poxa, peraí, tá meio estranha a postura do garoto aí. O ombro está mais alto que o outro, tal. Vou levar para fisioterapia. Tá? Então, geralmente, é mais ou menos essa questão que está. Quando a gente tem um desvio estrutural, o que acontece? Geralmente, tá? Quando a pessoa chega na academia, o aluno, tá? Chega geralmente, faz uma faixa colocar uma faixa média de 20, 30 anos, 40, para começar um protocolo de treinamento, no máximo, né? E aí você observa alguns desvios posturais. Esse desvio postural pode ser o que a gente coloca como funcional ou estrutural. O funcional, o que é? É uma questão de postura mesmo. Médico, geralmente, cirurgião, tem uma postura cifótica muito grande. Por várias horas se colocar numa posição inclinada. Que mais? E aí fica com a postura inclinada na posição em pé. Então, uma postura hipercifótica com retificação na lombar. Que mais? Dentista. É uma classe que fica muito tempo inclinado, né? Fica muito tempo também nessa postura. Então tende a se adaptar, tende a ter essas diferenças de adaptações funcionais. Atletas que têm lados muito dominantes, tem rigidez, hipertrofia, mobilidade diferente de lado dominante para lado não dominante, tá? Que mais? Agora, se eu sou uma criança que tem uma escoliose e não tratei, cheguei meus 30 anos, eu tenho provavelmente uma escoliose estrutural. E essa questão estrutural é mais difícil. O prognóstico é
mais complicado. Ah, é impossível? Não é impossível. Mas a gente molda, a gente consegue trabalhar nos tecidos adjacentes ali, mas, por exemplo, a coluna ela vai ter um aspecto dessa alteração postural. Por exemplo, se eu falei para vocês que eu tenho o ombro direito mais elevado, e a minha tendência, a minha estrutura é assim. Porém, lembra que a gravidade, a minha tendência é aumentar. Já tem uma adaptação funcional, uma adaptação muscular associado a essa questão estrutural. Legal. Então, eu aumento. Com o meu treinamento, o que eu consigo fazer? Me realinhar, melhorar tudo que é funcional e, principalmente, evitar que progrida, que com o tempo, lembra, existe a progressão. E como é que, talvez, algumas condições estruturais limitem a gente em alguma capacidade de movimento, tá? Por isso que é interessante a gente saber, mas como é que a gente diferencia? Lógico, eu posso fazer um exame de imagem, daí eu vejo aquela estrutura, como é que está, se tem o osso, tem uma deformidade, alguma alteração anatômica, é mais preciso. Mas, por exemplo, na clínica de um fisioterapeuta, no dia a dia do consultório, como é que eu observo, como é que eu tenho pistas, ou condições clínicas para avaliar exames, para saber se é uma alteração, uma deformidade ou um desvio, se é uma condição muscular ou se é uma condição estrutural. A condição muscular é flexível. Você não tem rigidez, você consegue desfazer o padrão. Então você consegue melhorar o padrão. Então, exemplo, tá? O artigo traz essa condição. Que aqui observa um menino hipercifótico, até no próprio dedo solo ele tem uma flexão grande aqui da coluna torácica. E a mesma coisa esse menino de cabelo preto, moreno aqui, ó. Tem uma hipercifose, mantém essa hipercifose quando a gente fala para inclinar o tronco à frente. Porém, no teste de extensão, o loirinho, ó, ele estende a coluna torácica, ele consegue mobilizar, ele consegue fazer extensão. O do menino preto, o que acontece, tá? Eu acho que não foi slide. Ele faz o movimento, mas o que acontece? Ele mantém essa curvatura, essa flexão, enquanto ele estende. Então, quando ele estende, mas ele estende essa coluna em flexão e causa uma extensão com sobrecarga na lombar. Então, tem um mecanismo que não se desfaz, que não é flexível, tá? Então, seria exatamente assim. Imagina, eu sou hipercifótico aqui. E você fala, né? Estende a coluna. E a minha hipercifose, ela é funcional. Então, o que acontece? Eu consigo estender, eu consigo fazer extensão torácica. Agora, se eu tenho uma hipercifose e você fala, ó, estende a sua coluna torácica. Tá bom, eu faço assim, ó. Eu movimento para trás, eu sobrecarrego ainda mais minha lombar, mas a minha torácica mantém o meu padrão de extensão. E é isso, né? E aonde que isso é extremamente aplicável, tá? Para todas as questões de teste, para ver se é uma estrutural ou funcional, a gente faz o movimento contrário e vê se aquela estrutura cede. Se eu tenho uma hiperlordose lombar, eu peço para flexionar o tronco à frente e observo se eu consigo fazer uma flexão da lombar. A hiperlordose é a extensão. Então eu quero ver se a pessoa consegue fazer uma flexão da minha coluna lombar.